Oi, pessoal, tudo bem? Último vídeo da Gincana. Chegamos ao fim da nossa ação e que bom, né? Muito bom poder estar tendo essa conversa com vocês hoje. É, isso mesmo. Espero que estejam todos bem. Passou muito rápido, né? Ao mesmo tempo que a gente teve muito contato com vocês, muitos vídeos, muito tempo de estudo, mas passou muito rápido, a gente não se deu conta de tantos desafios que a gente teve aí para a gente chegar a essa conversa final, né, Cê? É verdade. Como vocês sabem, é uma ação do MMR, e aí toda a ação do MMR, ela prevê lá no finalzinho um momento onde a gente faz uma avaliação da efetividade da ação, do impacto e dissemina boas práticas, né? Apesar que disseminar boas práticas a gente já vem fazendo ao longo da ação, mas é o momento da gente olhar para a ação como um todo, fazendo esse balanço, conversando um pouquinho sobre os resultados, os impactos, pontos positivos, pontos de atenção, que já ficam aqui para 2021, né? Então, o objetivo da nossa conversa hoje é esse: fazer um balanço dessa gincana de matemática que a gente desenvolveu aí no segundo semestre. Bom, então, o nosso problema era o desempenho em matemática nos anos iniciais, né? Analisando os resultados, a gente chega a esse problema como uma prioridade. A nossa causa raiz, ela girava em torno do trabalho com a recuperação, então a gente observou que a partir do quarto ano, os alunos começam a acumular algumas dificuldades em relação a algumas habilidades e levam, né, essas dificuldades vão seguindo para o quinto ano. E então a gincana ela tinha um objetivo específico de tratar de recuperar essas aprendizagens, por isso que o foco da gincana estava voltado aos alunos de quarto e quinto ano. E paralelo a isso, no trabalho de formação, a gente vai investindo na base, né, no primeiro, no segundo, no terceiro, né, através do EMAI, do trabalho de formação, para que esses alunos cheguem de uma maneira mais tranquila, acumulando menos dificuldades no quarto ano, né? E a gente não precise ficar sempre correndo aí atrás desse prejuízo, trabalhando na recuperação. Então, são duas frentes, na verdade: investir na base e aqui a gente tratar dessas dificuldades que já chegaram lá na frente, no quarto e no quinto ano. Então, a nossa ideia inicial era uma gincana de matemática, voltada aos alunos de quarto e quinto ano, com foco em algumas habilidades que geram problema para a nossa diretoria. Bom, veio a pandemia e a gente precisou repensar toda essa ação, né? Aqui a gente só está contextualizando, voltando aqui para a gente relembrar como é que a gente chega em tudo isso, como é que a gente desenvolve tudo isso. Então, diante da pandemia, nós tivemos que pensar várias adaptações para a ação. Então, a ação começou em junho, né? A gente, em contexto normal, teria começado bem antes, mas por conta de toda aquela adaptação da pandemia, começou em junho e está terminando agora em dezembro, né? 18 de dezembro. Na adaptação, nós decidimos por trabalhar de desafios semanais, que entrariam na rotina de trabalho de vocês aí na escola. Então, os alunos teriam desafios semanais para resolver. Esses desafios semanais, eles poderiam resolver individualmente ou agrupados com a família, né, já que estavam em contexto de isolamento, né, em casa, sem poder ter o contato com os colegas de turma. Nós tínhamos algumas habilidades que eram o objetivo dessa ação e também tivemos que repensar para quê? Para ampliar esse olhar e trabalhar com as habilidades essenciais de cada bimestre, né? Então, a gente muda um pouquinho também esse foco. A ideia é que esses desafios fossem contextualizados e problematizados, né? Então, a gente contava com a parceria de vocês aí na escola. Era muito importante que esses desafios tivessem aí esse trabalho de socialização das estratégias, então os alunos resolvem esses desafios de maneiras diferentes, e a gente contava também com o trabalho de vocês para que a gente incentivasse essas estratégias e divulgasse e socializasse, né? Então eu aprendo vendo como é que o outro resolve um problema, que saberes ele usa, então eu observo os saberes que meu colega tem, penso sobre isso e amplio o meu olhar em relação à matemática. Trabalhamos aí com a produção de vídeos de alunos e professores, então os professores também mandaram vídeos para a gente, mostrando aí como é que contextualizavam tudo isso, como é que tudo isso estava acontecendo lá na escola, as ferramentas que iam utilizando para contextualizar os desafios para os alunos, e os alunos
gravavam os seus desafios e mandavam para a gente. E aí a gente tinha a possibilidade de observar como é que esses alunos pensavam, que saberes eles tinham, que pontos de atenção eles deixavam aí para a gente. Paralelo a tudo isso, a gente foi alimentando aí o processo de formação, então os próprios vídeos dos alunos traziam demandas de formação para a gente conversar com vocês. Então a gente tematizava vídeos de alunos para vocês, nesses vídeos, né? Sempre aí no contexto da gincana. Passamos a produzir vídeos de apoio, então, assim como vocês amadureceram a gincana na escola, as formas de trabalhar aí na escola, a gente também foi amadurecendo as nossas ideias aqui. E aí a gente percebeu que a gente também podia contribuir com a produção de vídeos de apoio para vocês, vídeos de apoio para os alunos, e aí surge a professora Cacá, que é o avatar da gincana, que foi um super apoio, né? A Cacá começou a conversar diretamente com os alunos, contextualizar desafios, estreitar essa comunicação, incentivar a participação dos alunos. Então, foi uma das ideias que foram surgindo aí no decorrer da gincana. E todos os vídeos que eram produzidos e enviados para a gente gerava devolutivas para o PC. Então, todos os vídeos de aluno que chegaram para a gente observava, a gente assistia, a gente fazia devolutiva, conversava com o PC, mostrava pontos de atenção, mostrava pontos bacanas que, de repente, o professor podia enfatizar, de que maneira o professor podia usar aquele vídeo para trabalhar com os outros alunos. Então, foi uma ação muito dinâmica, né? Semanalmente, a gente estava ali em contato com o PC, dando devolutivas, às vezes gerando devolutivas diretamente para o professor, tinham professores que mandavam diretamente o material para a gente, então foi uma ação muito dinâmica, né? Que tinha um cronograma muito dinâmico. As principais habilidades que a gente envolveu na gincana, a gente ampliou o nosso olhar para as habilidades essenciais, mas sem perder aquelas intenções iniciais. A gente sabe que nossa diretoria tem grande dificuldade na unidade temática de grandezas e medidas e números e operações. Então, essas são algumas das habilidades que a gente deu foco, né? E alguns dos objetos de conhecimento que entraram na gincana. Unidades de tempo, unidades de comprimento, as situações de perímetro e área, unidades de massa, sistema monetário, que também é um gargalo na nossa diretoria. A gente começou a trabalhar um pouquinho com noção de proporcionalidade, tabuadas, chegando ali, se aproximando do campo multiplicativo, que também é um ponto de atenção na diretoria. Então, tudo foi muito intencional, né? A escolha das atividades, a escolha das habilidades, então tudo tinha aqui um propósito, né? A gente ajustava para o contexto da pandemia, mas sem esquecer as intenções iniciais que a gente tinha, né, lá em fevereiro. Bom, e aí a gente fez alguns levantamentos, os PCs nos ajudaram, né, preencheram algumas pesquisas para a gente, alguns números que a gente tem aqui de desafios, e a gente queria compartilhar com vocês. Ao longo da ação, então, nós enviamos aí para a escola, foram propostos 16 desafios para o 4º ano e 16 desafios para o 5º ano, sendo que para cada um desses anos, esses desafios contaram com 2 etapas virtuais, tá? O desafio 9 e o desafio 16 foram etapas virtuais. E quais os números gerais aí que a gente tem? Como público-alvo da ação, de uma maneira geral, nós tínhamos a intenção de alcançar 11.312 alunos. No início, lá, eu lembro que eu chutei 9.000, mas era maior, né? Verdade. 11.312. Esse ano, a rede estadual, ela sofreu um boom de alunos, não sei se vindos da escola particular, né? Não sei se isso é reflexo, mas a gente está trabalhando com um número muito maior do que a gente estava habituado a trabalhar. Então, a intenção era alcançar 11.312 alunos. Pela pesquisa, nós chegamos aí ao número de 4.792 alunos diretamente envolvidos na gincana, tá? Então, a gente perguntou para os PCs, alunos que tiveram participação regular. Eu entendo, né, como participação regular, o aluno que estava envolvido em praticamente todos os desafios. Às vezes deixou de entregar um, deixou de entregar outro, ou atrasou a entrega de um, mas ele teve uma participação contínua na gincana.
né? E aí, lógico que também a gente somaria aí alunos que participaram vez ou outra, mas não era esse o objetivo. Então, de maneira geral, a gente tem um alcance direto de 42% dos alunos, que eram alvo. A gente, lógico, queria números maiores, a gente sempre quer, mas diante de tanta dificuldade, diante de uma pandemia, diante de uma situação que a gente nunca tinha vivido, eu acho que é muito positivo, né? É um balanço positivo. Alcançamos 4.792 alunos, quase 5.000 alunos. É muita criança, né? Quando a gente fala de 5.000 alunos, a gente também contou com 5.000 famílias, né, Si? Porque, querendo ou não, nos desafios, nas atividades, as famílias sempre esteve presentes. Então, olha o tanto de gente que a gente conseguiu atingir, não somente os alunos, né? É isso mesmo, irmãos, né? A participação de muitos irmãos, de pai, de mãe. Então, isso é muito bacana, né? Eu acho que diante de tanta dificuldade, um ano tão difícil, de tantas perdas, né? Em que a gente sofreu tanto emocionalmente, eu acho que é um número para comemorar. A gente tem que ficar muito feliz de ter atingido, né? E, lógico, para 2021, a gente vai pensar em como é que fica a situação desses alunos que não foram atingidos pelo nosso trabalho, né? Mas eu acho que é momento de comemorar, sim, é um número bem expressivo. Considerando todas as dificuldades, inclusive de acesso aos recursos, né? A gente sempre tentou aí oferecer maneiras de alcançar todos, mas a gente sabe das dificuldades, né, que as escolas têm enfrentado. E aí, só para a gente ter uma noção, como é que fica essa divisão entre quarto e quinto ano, né? A gente pode achar quinto ano é mais difícil participar. Não, não, foi bem equilibrado, né? Então, a gente alcançou 41% dos alunos que eram previstos para o quarto ano e 44% dos alunos que eram previstos para o quinto ano, tá? Então, ficou bem equilibrado. Exatamente. 100 alunos a mais. 200 Isso. alunos a mais no 200 quinto alunos a ano. mais, é isso mesmo. Bom, nos desafios virtuais, então a gente sabe das dificuldades de acesso às ferramentas, né? Nos desafios virtuais, a gente também oferecia a possibilidade do trabalho impresso, né? Dos desafios impressos, tanto da entrega como da devolutiva, mas a gente entende que era um período curto, então muita coisa envolvida, né, gente? A gente sabe das dificuldades que vocês enfrentaram. Mas é bacana ter uma ideia de como isso funcionou. Então, nós tivemos 2 desafios. O primeiro virtual em setembro e o segundo agora, finalzinho de novembro e começo de dezembro. E a participação dos alunos ficou desse jeito aqui, olha. No primeiro desafio, a gente teve 2.139 participações, tá? 947 de quarto ano e 1.192 de quinto ano. Isso daria aí 19% de todos os alunos que eram esperados, né, para participação. E 2.493 a participação no segundo desafio, né? Então, lógico, a gente vai amadurecendo, a gente já tinha ajuda da Cacá, a Cacá já foi incentivando os alunos a participarem, a gente fez vídeo, os desafios no final da gincana se tornaram mais práticos, então isso também vai trazendo, vai chamando a atenção dos alunos. Então, a gente vai amadurecendo, né, no processo, e aí a gente vai conseguindo ter vai mudando as estratégias, vai amadurecendo também as possibilidades que a gente tem. Então, lógico, e eu não tenho dúvida que se a gente estendesse a gincana mais tempo, que a gente ia mudando esses números, a gente ia buscando outras maneiras de atingir esses alunos. Mas a gente ficou bem feliz de saber que no segundo desafio, o número de participantes ainda foi maior que o do primeiro, né? Então, 2.493 alunos participaram do segundo desafio virtual, tá? 1.224 de quarto ano e 1.269 de quinto ano. Ficou equilibrado também. Ao todo, nos 2 desafios virtuais, a gente teve 4.632 participações dos alunos, tá? Que deixa a gente bem contente. É um novo formato, é uma nova proposta, né, para a gente, é uma experiência muito nova para a gente, e foi muito bacana ver esses números. Esses desafios virtuais, eles geraram consolidados. Então, aqui a gente tem consolidados quantitativos, números. E eles geraram também consolidados qualitativos. Então, como que esses alunos responderam?
quais foram as dificuldades que eles sinalizaram, as habilidades que eles mais acertaram, mais erraram, mais tiveram dificuldade. Então, tudo isso foi enviado para a escola, tá? Uhum. O primeiro desafio e agora do segundo virtual também foi enviado para a escola. Então, vocês têm a possibilidade de ver quais foram os alunos que responderam o desafio virtual, o que eles demonstraram lá de dificuldade, como eles se saíram, a gente mandou tudo isso para a escola, tá? Vocês podem conversar aí junto com o PC já tem esses números para vocês discutirem. E é muito bom discutir essas participações, né? Elas dizem muita coisa para a gente. Inclusive, a gente vai mostrar para vocês aqui algumas dessas reflexões, alguns desses números que a gente traz aí desses desafios virtuais também. E falando nessas observações aí qualitativas, então, a gente tem aqui um comparativo que a gente fez de uma maneira muito rápida, só para ilustrar aqui nesse fechamento para vocês como é que os alunos se saem, né? É o momento de pensar no impacto dessa ação, de que forma a gincana contribuiu para que os alunos se saíssem melhor em relação a essas habilidades, né? Então, o que a gente tem aqui? Um consolidado de quarto ano, tá? Essas habilidades são as habilidades que entraram na gincana, que foram o foco aí do trabalho na gincana. E a gente tem aí, como é que os alunos se saem no desafio virtual 1, de aproveitamento, né? O aproveitamento deles no desafio 1. No desafio virtual 2, então aqui a gente tem um intervalo de setembro para dezembro. E como é que eles se saíram nessas habilidades agora, nessa AP que eles acabaram de fazer, tá? Que os resultados acabaram de ser divulgados para a gente. Então, olha só, medir e estimar comprimentos, massas, lá no desafio virtual eles tiveram um aproveitamento de 73%, no desafio virtual 2, no fim do ano, eles tiveram um aproveitamento de 94%, então eles demonstram aí maior tranquilidade para lidar com essa habilidade, e é uma habilidade que especificamente não foi tratada nessa AP, né? Então, a gente não tem como estabelecer o comparativo. Mas quando a gente olha lá a habilidade 21, medir, estimar e comparar figuras planas em malha, a gente já tem essa possibilidade de olhar como é que eles se saem. Olha que bacana, né? 46% de aproveitamento no primeiro desafio lá de setembro, e agora na AP eles registram um desempenho de 85%, tá? Tá tudo resolvido? Não, a gente tenta aproximar aqui as habilidades que foram trabalhadas na gincana, que foram trabalhadas na AP, e tentar investigar de que maneira como é que essa trajetória dos alunos se mostra para a gente, né? Não quer dizer que está tudo resolvido, não quer dizer que sempre que a gente der uma atividade com malha, os alunos vão ser capazes de responder 85%. Não, mas é um indicador de que foi feito um trabalho, de que eles estão aqui, isso é reflexo de uma resposta, né? A gente pode ler isso aqui de diferentes maneiras, mas a gente fica contente de ver um número que cresce, um aproveitamento que cresce, né? Não foi fruto só da gincana, óbvio, a gincana, como eu sempre falei aqui, ela era uma ação, mas ela precisava estar articulada a tudo que vocês fazem na escola, né? Ler e registrar intervalos de tempo, né? Duração de tempo. Então, a gente tem aí duas situações do desafio virtual e o aproveitamento na AP. A gente tem uma queda ali no aproveitamento do segundo desafio virtual, e na AP eles se saem melhor. A situação que envolve o sistema monetário, então tem aí um equilíbrio, né, entre o desafio virtual de novembro e a AP, e resolver situações aí já envolvendo campo multiplicativo, né? Eles têm um aproveitamento de 86% no desafio virtual e 73% na AP, tá? São números que mostram aí um caminhar, né? E deixam a gente com uma expectativa positiva. O que a gente deixa aqui em relação a pontos de atenção que a gente deixa em relação ao quarto ano, né? Embora na AP eles tenham tido um aproveitamento de 78%, ao lidar com as unidades de tempo, né, quando eles trabalham ali com a duração de um evento, aqui no desafio virtual eles não se saem tão bem, né? 53% dos alunos acertam
essa questão. E não era uma questão tão complexa, né? Você está tratando aí de duração de evento, duração de uma aula, mas o que chama atenção aqui? Que 151 alunos, ou 11, se equivocam mesmo, talvez demonstraram aí dificuldades de lidar com as unidades de tempo, tá? 151 alunos. 15% não foi capaz de calcular, que é o verdinho. Então, deixa a gente preocupado. Como é que o aluno não consegue chegar a nenhum tipo de resposta? Não arrisca uma resposta para lidar com unidade de tempo, né? E 270 alunos, que é o 20%, eles não descontaram o intervalo do lanche. Uhum. Então, assim, é um aspecto simples, né? Eles tinham que fazer o cálculo da unidade de tempo, mas tinham que descontar aí os 10 minutos, perdão, 10 minutos de intervalo do lanche. Então, faz a gente pensar, né? Que dificuldades esses alunos demonstram? São dificuldades de fato para lidar com unidades de tempo? Talvez, para uma parcela, né? Para essa parcela aí que a gente diz de 11%. Agora, os alunos que não descontaram os 10 minutos de lanche, provavelmente é uma desatenção. Talvez mostrem para a gente que falta maturidade para lidar com os enunciados matemáticos e para considerar todas as informações que esse enunciado traz. Então, isso já deixa um ponto de atenção para o ano que vem. Pensando aí que a gente vai voltar nesse movimento no MMR, pensar ações, né, os problemas e as ações, eu acho que vocês vão perceber aqui pelos exemplos que a gente traz que talvez a gente precise investir na maturidade do aluno para lidar com os enunciados matemáticos. Às vezes, o problema não está no conhecimento matemático, mas como a gente falou lá no início do ano, né, que eles cometem 2 tipos de erro quando lidam com as situações problema. As que têm origem no conhecimento matemático e as que têm origem na natureza linguística. Então, talvez maturidade para lidar com os enunciados matemáticos. E aí, é bacana pensar sobre isso. Se eu vou propor lá no MMR ações, o que eu vou trabalhar com esses alunos? Eu vou trabalhar texto científico, vou trabalhar texto informativo, eles vão ler jornal, eles vão ver notícia. Não, a gente precisa ter um trabalho de leitura e compreensão em cima dos enunciados matemáticos, tá? Não vai adiantar pensar uma ação de língua portuguesa em leitura, porque eu quero melhorar isso aqui. Não. Essa maturidade, essa capacidade de ler e compreender o enunciado matemático tem que ser trabalhada com enunciados matemáticos, né? Talvez em situações recorrentes de leitura colaborativa, onde eles observem o texto, se atentem às informações que esse texto traz, que sejam capazes de inferir informações que não estão nesse texto, mas que influenciam na resposta. A gente vai trazer um exemplo aqui. Então, assim, são só questões para a gente pensar, né? Porque a gente está lidando aí com ações de recuperação e daqui a pouco com um novo MMR. Então, talvez seja um ponto para investir aí. Esses alunos serão os nossos quintos do ano que vem. E a gente percebe aqui que em vários momentos eles não têm maturidade para lidar com esses enunciados. Uma outra situação que a gente vai trazer aqui para ilustrar isso, eu vou pular essa aqui, depois eu volto, tá? Porque é complemento aqui do nosso raciocínio. Uma outra situação que eu trago, que ilustra bem isso, é essa situação de perímetro. É uma questão do Desafio Virtual 2, que eles acabaram de fazer. Eles tiveram um aproveitamento, os alunos que acertam foram só 17% dos alunos, tá? Então, a gente está falando aí de um universo de só 229 alunos, de um total de 1.320 respostas. Então, o desempenho deles aqui foi muito, muito preocupante. Agora, só 17% de alunos acertou essa questão. Os alunos não conhecem perímetro? Conhecem, porque no desafio virtual anterior, eles tiveram um aproveitamento, esses mesmos alunos, tiveram um aproveitamento de 77%. Uhum. O que muda de lá para cá? Muda a maneira como a gente apresentou a questão, né? Então, a cozinha da minha escola tem 5 metros de largura e 7 de comprimento, e eles tinham que calcular o perímetro. Então, o que a gente observa aí? Que muitos alunos somaram o 7 com o 5, tá? Desconsideraram a estrutura dessa cozinha,
Eu não estou dizendo aqui que essa cozinha tem 4 paredes, mas se eu estou considerando todo o entorno da cozinha, essa informação não está explícita aqui, mas ela está implícita. Eu preciso inferir essa informação, né? Então, não me pareça que seja uma dificuldade de saber o que é perímetro. Eles sabem, a gente já tem dados aqui que mostram que eles sabem. O que eles não tiveram foi essa maturidade para lidar com a informação do enunciado proposta desta maneira. E o quinto ano fez a mesma coisa, a gente vai mostrar para vocês. Então, quando a gente mostra aqui que 589 alunos multiplicou 7 por 5, né, os 5 de largura por 7 de comprimento, que responderam aí 35, são quase 600 alunos. Né? Os outros 491 alunos somaram 5 com 7, responderam 12. Então, o que eles fizeram aí? A grande maioria dos alunos, eles usaram os números que eles tinham no problema para fazer uma operação. Uhum. Né? E eles precisavam considerar informações que estão implícitas nesse enunciado. E mais uma situação ainda, né, para pensar. A malha que representava esta cozinha, esse ambiente, ela estava na questão de baixo, né? Então, na questão seguinte, o aluno que percebeu isso podia calcular perímetro usando a questão seguinte, né? A representação estava na malha. Eles não perceberam. E na questão seguinte, a gente pedia área. E o aproveitamento em área foi de 83%. Então, não dá para dizer que os alunos sabem o que é área e não sabem o que é perímetro. Eles sabem, mas eles tiveram dificuldade de lidar com o enunciado, tá? Mais uma vez. Então, acho que fica de alerta para a gente. A situação que eu pulei é a situação de área, mas pela metade do quadradinho. Eu acho que foi uma situação que a gente explorou pouco com eles esse ano, né? Era a primeira vez que eles estavam lidando com a área dessa maneira e eles demonstraram muita dificuldade, né? Então, o aproveitamento aí, ele deixou a gente preocupado. Mas preocupado, a gente sabe que isso eles vão ver, vão ver essa situação no quinto ano, é algo que a gente pode tranquilamente abordar com eles numa boa. Eu acho que a maior preocupação para a gente sem dúvida, que fica no quarto ano, sem dúvida o fato deles, essa falta de maturidade para lidar com os enunciados. Tá? É muito maior do que o conhecimento matemático, problemas com conhecimento matemático. Eles têm mais saberes do que eles demonstram aqui, por exemplo, né? Verdade. E aí o quinto ano, tá? A gente fez o mesmo movimento do quinto ano também. A gente comparou desafio virtual 1, desafio virtual 2 e a AP. E os números também mostram aí para a gente algumas situações, né? Então, aqui a gente tem uma situação que deixou a gente preocupado, por exemplo, quando ele traz ali a habilidade 20, concluir que figuras de perímetros iguais podem ter áreas diferentes. No primeiro desafio, lá em setembro, eles tiveram aproveitamento de 71%. Mas quando essas questões apareceram na AP, agora no fim do ano, esse desempenho cai. Então, talvez a gente precisaria, lógico, analisar como é que essa questão foi proposta, né, para os alunos, como é que ela aparecia na AP para os alunos, até para a gente tentar pensar aí quais podem ser as dificuldades que os alunos encontraram. Mas acho que fica de alerta, né, essa habilidade para a gente para o ano que vem. Tanto para os alunos que vêm do quarto ano e chegam ao quinto, né, e como é que a gente propõe aí ações de recuperação ou já pensando nessa dificuldade desse ano, como é que a gente propõe isso de uma outra maneira para os alunos? Acho que a gente também explorou pouco essa situação na gincana, né? A gente foi se demorando mais na gincana, onde a gente encontrava maior dificuldade. Em algumas situações, encontraram mais rápido, né? Uma situação que a gente explorou pouco, e eu acho que a gente podia ter explorado mais na gincana do quinto ano, foi tempo.
As unidades de tempo costumam gerar muita dificuldade para os alunos, embora tempo seja uma unidade de medida que a gente vem trabalhando com os alunos desde o primeiro ano, a gente percebe muita dificuldade, né? Olha o que acontece aí quando eles lidam com as unidades de tempo no desafio virtual de novembro, 58% de aproveitamento e 45% na AP, ou seja, é um ponto de atenção com certeza. Já aparece ali no quarto ano como um ponto de atenção, e eu acho que fica como ponto de atenção para o quinto ano do ano que vem, tá? E aí algumas situações específicas, né, grandezas e medidas, a gente tem aqui uma situação de campo multiplicativo, né, desempenhos aí vão crescendo de 45, 62, 67, né, números decimais também, tem o crescimento ali de 66 para 67 na AP, né, então, olhando para todos esses números, a gente também deixa pontos de atenção aqui para vocês, né? Como eu disse, unidade de tempo, com certeza, é um gargalo na nossa diretoria, não é à toa que foi alvo da gincana do ano passado e precisa continuar como um ponto de atenção. A gente precisa pensar sobre isso. Se o relógio está presente desde o primeiro ano nas nossas salas de aula, por que tanta dificuldade quando os alunos chegam lá no quarto e no quinto ano e precisam começar a realizar operações, conversões? Então, o que a gente pode fazer na base para que esses alunos lidem melhor com as unidades de tempo, né, para que saibam usar? E como é que a gente ajuda esses alunos do quinto ano a ganhar maturidade também para lidar com esses enunciados? Aqui nessa questão específica do desafio virtual, 45% dos alunos acertou a questão, tá? Eu estou falando aqui de um universo de 1.391 respostas. Então, é muita criança, né? É muita criança que teve problema com essa questão. 380 alunos, que corresponde a 27%, não foi capaz de descontar os 15 minutos de intervalo. Isso aí eu acho que não está ligado à dificuldade de lidar com a unidade de tempo, mas observar o enunciado, mais uma vez, tá? 380 alunos, não descontou os 15 minutos de intervalo. 175 alunos nem arriscam uma resposta. Isso a gente também precisa pensar. Por que eles não arriscaram uma resposta, né? Que é o verdinho aí. E 212 alunos, de fato, se equivocam para fazer os cálculos, né? Lidando aí com o tempo. Então, eu acho que a gente precisa olhar para esses resultados com calma, discutir esses resultados aí na escola, no EMAI, nos grupos de estudo da escola, ver a participação dos alunos da escola. Aqui a gente traz um montante de todas as escolas juntas, mas precisa ver como é que eles se saem aí na escola de vocês, quais foram as dificuldades que eles demonstraram, né? Perímetro também foi a mesma questão que a gente apresentou para o quarto ano, e eles também demonstraram a mesma dificuldade, e as mesmas observações que eu fiz para o quarto ano, eu faço para o quinto, tá? Então, quando eles precisaram lidar com uma questão de perímetro no desafio anterior, o desempenho deles é muito melhor. O que muda de lá para cá? A forma como a gente apresentou o enunciado. Tá? 5 metros de largura por 7 de comprimento. Eu preciso considerar o entorno dessa cozinha. Essa cozinha só tem 2 paredes. Então, eu precisaria considerar as informações que estão implícitas aqui. Então, mais uma vez, eu acredito que não esteja ligado ao fato dos alunos não saberem o que é perímetro, mas de ter maturidade para considerar as informações implícitas desse enunciado, tá? O aproveitamento de área, a gente também ofereceu a mesma questão. A questão seguinte também era a mesma representação dessa cozinha na malha, né, que está aqui no cantinho, e o aproveitamento em área foi de 77%. Então, mais uma vez, não dá para dizer que os alunos sabem calcular área e não sabem calcular perímetro. Foi um problema de fato para lidar com esse enunciado, tá? Agora, então o enunciado de vocês é que veio com problema. Não penso dessa forma. Eu penso que a gente precisa oferecer enunciados variados para os alunos, com diferentes complexidades, porque se a gente também oferece sempre o mesmo enunciado,
às vezes eles se deparam com uma situação que essa proposta vem escrita de uma maneira um pouquinho diferente e eles já não sabem o que fazer, né? Então, lá, subtrai 75 de 129, o aluno não soube fazer. Por quê? Porque sempre é apresentado para ele 129 menos 75. Foi apresentado de uma maneira um pouquinho diferente, ele já não sabe como resolver. Então, a gente precisa garantir variação nas comandas que a gente oferece para os alunos. E eles precisam ter condições para fazer a leitura e ter a compreensão do que é solicitado, tá? Então, mais uma vez, eu destaco aqui essa maturidade para lidar com esses enunciados matemáticos. Unidade de comprimento também foi uma questão que chamou bastante atenção da gente, é uma questão muito parecida com o que a gente já tinha oferecido no desafio anterior. Eles tinham aí o perímetro de 1/4, né, as medidas aí de 1/4 com formato quadrado de 5 metros, que também é muito semelhante à situação anterior. Se ele tem um formato quadrado de 5 metros, eu preciso considerar 4 paredes de 5 metros, né? Então, perímetro de 20 metros. Essa informação não está explícita no problema, mas eu preciso ser capaz de ter essa compreensão. Eles precisavam descontar desses 20 metros, 1 metro que era da janela e 80 centímetros da porta. E olha o que eles fazem, né? Só 27% de aproveitamento. Então, 379 alunos de um universo de 1.391 foi capaz de fazer esse cálculo. Não me parece um cálculo tão complexo, a gente está pensando em alunos que estão indo para o 6º ano, né? Então, isso deixa a gente intrigado, né? A resposta correta aqui seria os 18 metros e 20, tá? Isso, 33% ali. Tá? Então, todo o restante aqui apresentou problemas, tá? Então, até estimativa eu acho que entraria aqui. Se eu tenho um cômodo de 20 metros de perímetro, a minha resposta, se eu tenho que descontar isso, 1 metro de janela e 80 de porta, eu vou me aproximar muito mais de 18 metros e 20 do que de 1,82. Com certeza. Então, até se eu estimo aproximado, eu já conseguiria chegar perto aí da resposta correta. Então, esse daqui eu nem trouxe os números certinho, porque era mais como um exemplo, assim, para a gente pensar mesmo coisas que a gente precisa considerar aí na escola. Mais uma vez, gente, olhem para esses resultados da escola de vocês. Aqui é um universo muito grande de 48 escolas, mas vocês precisam observar como é que os alunos se saem aí na escola de vocês, para entender onde ficaram aí, onde giraram aí as dificuldades dos alunos, até para que a gente invista nisso para esses alunos de 4º ano, que serão os nossos 5º do ano que vem, tá? São alguns pontos aqui de atenção que a gente traz para vocês e a gente deixa, porque a gente sabe que vocês também estão no momento de pensar o que foi feito, considerar esse balanço, pensar nessas dificuldades, as ações de recuperação que estão vindo por aí, e até o MMR já do ano que vem, né? Eu acho que todos esses resultados já fornecem muitas informações para as equipes pensarem. É verdade. Bom, dito isso, a gente, como é o nosso último vídeo, a nossa intenção aqui também é divulgar as escolas de destaque. A gente estava trabalhando com uma gincana, onde a gente estava prevendo competições entre os alunos, não se tratava de premiar os melhores, não é nada disso, né? Até porque a gente tinha critérios muito estabelecidos de que os alunos com dificuldade estariam inseridos em todos esses movimentos. Mas a gente adaptou a gincana e a ideia da gincana era destacar algumas escolas que tivessem aí uma participação diferenciada. Não se trata de dizer que escolas trabalharam mais ou menos, né? Uma escola trabalhou mais que a outra, ou uma escola se sai melhor que a outra. Não, foram destaques de participação. O que a gente considerou? Participação em todos os desafios. Era uma gincana que tinha um cronograma muito vivo, né, semanal, então a escola tinha que estar atenta a esses cronogramas, tudo tinha data para acontecer, data de devolutiva, data de retorno, né, então a gente observou isso, observou a participação nos desafios virtuais,
também, lógico, tanto qualitativa como quantitativa, o cumprimento do cronograma, como eu disse, socialização dos materiais. Então, as 48 escolas tiveram essa oportunidade de mandar, socializar a sua gincana com a gente, né, para que a gente pudesse acompanhar. A gente foi divulgando os vídeos, né, de boas práticas, tudo que ia acontecendo nas escolas, a gente ia compartilhando com a rede, né, a gente analisou também a qualidade dos materiais produzidos, tanto pelos professores como pelos alunos, compartilharam muitos vídeos, participamos de algumas lives interativas que os professores nos convidavam, né, contextualizando os desafios, problematizando os desafios, live junina, né, então aconteceu muita coisa bacana na Gincana. Tudo isso foi levado em consideração. O aproveitamento nos desafios de uma maneira geral, opa, estou dando um spoiler aqui. Tá mesmo. O aproveitamento de maneira geral na Gincana é o engajamento da escola e dos alunos. A gente está considerando aqui, gente, toda a dificuldade, né? A gente sabe que era um momento muito difícil, tem escolas que encontraram mais dificuldades, escola que sinalizavam para a gente dificuldades de engajar os alunos, as famílias. A gente considera tudo isso, tá? Sim. Mas a gente chega aqui, alguns nomes de algumas escolas que de fato mostraram um certo destaque em relação a tudo isso, né? Que buscaram aí estratégias, que foram contornando aí esses problemas e foram conseguindo mostrar, diante de todos esses critérios, um trabalho muito bacana. E essas escolas que a gente selecionou são escolas que representam todo o trabalho feito nas outras, tá? A gente ia, a princípio, selecionar 6 escolas, né, Van? Era. A gente aumentou um pouquinho a lista, porque a gente realmente recebeu muita coisa bacana, muito material bacana, né? A participação foi incrível, participação das famílias, as famílias foram um show à parte, os pais, as mães, os irmãos, editando materiais, participando, então tudo isso foi muito bacana. E aí a gente chega a uma lista de escolas destaque para divulgar para vocês agora. Escola Adolfo Bruscati, Escola Breno de Grado, Escola Dulce Leite, Escola Força Aérea, Hugo Takahashi, José Borges, Laurinda Rodrigues, Pedro Brasil Bandec, Rosarita Torcomian e Salvador Romano, tá? A gente ampliou um pouquinho a lista, né? A gente queria fazer caber mais gente, mas é bem difícil fazer isso, né? Confesso, mas eu acho que os alunos vão ficar contentes, eles merecem por todo o esforço, né? Vocês aqui representam as demais escolas e todo o trabalho que foi desenvolvido. A gente só tem a agradecer demais, demais, demais todo o empenho de todas as equipes, de todas as famílias, né? Lidar com toda essa dificuldade desse ano e ser capaz de produzir tudo isso que a gente fez, a gente bem contente, né? Bem, bem feliz. E aí, divulgada essa lista de escolas de destaque, então a gente reforça aqui que as tabulações com os resultados dos desafios virtuais já foram enviadas para a escola, vocês já tinham recebido o desafio virtual 1, e a gente enviou agora no dia 9 a tabulação do desafio 2, que é esse que acabou de acontecer. A gente está enviando para as escolas hoje, junto com esse vídeo aqui que a gente está gravando, os certificados das escolas e dos alunos, tá? Certificado digital da escola, que a gente já está fornecendo prontinho, e o certificado dos alunos, que também já está pronto, vocês vão só acrescentar o nome dos alunos e vão enviar para os alunos. Vai ser tudo digital, né? Esse ano a pandemia acabou fazendo aí gerando toda essa mudança aí nos nossos planos. Então, tudo que a gente vai fazer esse ano é digital. A certificação dos alunos e a certificação das escolas, tá? E na semana que vem, no dia 14, a gente vai divulgar ainda um vídeo final com alguns depoimentos de alunos, depoimentos de alguns pais, depoimentos de alguns professores, depoimentos de alguns PCs, né?
sobre como é que avaliam aí a gincana, né, a execução da gincana aí na sua escola. As impressões, né, algumas impressões, e é uma forma de homenagear. Não dá, lógico, é muita gente, são muitas escolas, não dá para colocar todo mundo nesse vídeo, o vídeo já ficou bem rico, bem cheio, né, bem bacana, mas não dá para colocar todo mundo. Então, mais uma vez, gente, todos esses depoimentos, todo esse trabalho, ele é representativo do que foi feito nas demais escolas, tá? É um universo muito grande, são 48 escolas, então tudo é muito grande. Então, a gente precisa trabalhar com esse caráter aí de representação, tá? Mas se sintam representados por todo o trabalho que vocês desenvolveram. A gente está divulgando tudo isso, né, nos canais aí da diretoria. E é só agradecimento, né, Van? Eu acho que a gente Isso mesmo. Encerra aqui, né, a nossa gincana de 2020, e a sensação é de agradecimento pela parceria, por abraçarem a ação na escola de vocês, né, por nos receberem aí e nos inserirem na sua rotina de trabalho, né, e a gente espera ter contribuído, e no ano que vem tem muito mais, e a gente espera estar junto aí, todos com muita saúde, né, descansem nas férias, porque o ano que vem a gente vai ter muito trabalho pela frente, e a gente espera estar junto. Isso mesmo. Gratidão, eu acho que essa é a palavra, né, Cê? Acho que é isso, se resumiu tudo. Gratidão aos professores, aos alunos que participaram, a equipe da escola em geral, que esteve engajando os professores, os alunos e principalmente a família, né? Que teve um papel maravilhoso nesse processo, porque sem eles, talvez os alunos teriam mais dificuldade de enviar esses vídeos, de contar com alguém para auxiliar nas atividades em casa. Então, a palavra é gratidão. É verdade. E até o ano que vem. Com muita força na peruca, igual eu falo para os PCs, força na peruca. É isso aí, um final de ano muito bacana, de amor, de saúde. Eu sei que vai estar cada um na sua casa, mas eu acho que a gente está ligado por amor, né? E fiquem bem, muita saúde a todos e um final de ano maravilhoso para vocês. Beijo grande. Chorar uma hora dessa. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.